Salve, salve pessoal, a Klein aqui de novo. Não tem jeito, o homem trabalha demais. Você pensou, eu pensei, todos pensaram, não tem jeito, o homem trabalha demais. E hoje estou acompanhado aqui por um De Olho no Competitivo, edição especial aqui com o Mano Zerepão. Correção, né? Os homens trabalham demais. Salve, salve, rapaziada. Ixi, taxado ao vivo, ao vivo. Então, na É edição de isso. hoje, vamos falar um pouquinho aí dos decks dos jogadores para essa Master Tour que começa sexta-feira, né? Hoje é quinta ou é. Isso. Tô meio louco. É, É começa amanhã, amanhã né? já. É amanhã, tô, Isso. tô maluco. Hum. Então, já saíram aí as lineups, vamos conversar um pouquinho sobre elas e ver a opinião aqui dos trabalhadores, o que eles acham de quem vai se dar bem, quem não vai, quem veio com line-up estranha, quem inovou demais, quem inovou de menos. Então, vou mudar aqui a tela. Vamos começar aqui primeiro, novamente, né, mostrando a carinha deles. E aí, Zerepão, tem algum favorito pelo rostinho? Cara, pelo rostinho, pela aparência, assim, eu dei uma analisada. Eu curti bastante a linha de pensamento que o Gabi colocou na foto dele. Colocou o óculosão, estileira máxima. Contudo, se fosse para escolher somente por esse fator, eu vou de Mutuba. Não tem Mutuba, jeito. o cara mais shapeado aí, chegou como quem não quer nada, arrumadinho, cabelo feito, cara de bom moço. Vou nele. Eu acho que ele surpreende. É, eu não inovei, tá? Meu escolho ser campeão, eu fui de Pocket Train, não inovei, olhei pelos nomes do grupo, acreditei no nosso campeão mundial aí de 2023, fui pelo simples, mas temos aqui grandes nomes, né, do cenário aí. E agora com o line-up, né? Acho que eu também queimei a largada, poderia ter esperado aparecer as lineups e escolher o campeão após ver as lineups, né? Mas a gente já foi É emocionado, isso. fizemos as escolhas ali. Então, vamos comentar aí um pouco sobre os decks. Ah, vamos, mas é importante dizer também que quem estiver vendo esse vídeo ainda na quinta-feira, quiser usar alguma dessas informações aí para fazer suas escolhas, vem com a gente, só confia. Confia na Cal, parte quanto? 15, 16? Não, é 19 já. Vixe, ela tá na 19. Então, vamos partir aqui pros decks. Você lembra os nomes aí? Era Gabi, Fury Ó, do Hunter. grupo A, calma, tu quer os nomes do grupo A? Não, na verdade era pra falar das lineups iguais, né? Que a gente tem três jogadores aqui com Ah, sim, lineups, sim. as 120 É, cartas idênticas. Era o Gabi, o Fury Hunter, qual era o terceiro? era o Pocket, eu acho. O Pocket 30 tá com a mesma line E que o eles. Pocket, isso. Esses Vou confirmar três, aqui. esses três estão com a mesma line. Aqui de E detalhe, comentário. o Insane também tá com a line igual, só com uma pequena alteração ali no Paladino, se eu não me engano. Na verdade, Que pelo é que eu a lembro, falta ele da. mexeu em todos, na verdade. Ah, sim, sim. Então, O, deixa quieto. a lineup de decks são iguais, porém as cartas têm umas alterações, pequenas alterações, né? Mas a lineup é basicamente a mesma também. Então temos esses nomes aí, os favoritos também, né? Interessante de ver que provavelmente a galera que treina junto e tudo mais tá levando essa line igual, né? Aqui de comentário, né? Eu acho que aqui eles foram na linha dos melhores decks do meta, né? Acho que Sim, não, sim. não Sem dúvidas. inovaram nesse sentido. Eles vieram com as listas ali mais consistentes que a gente tem hoje e vão botar elas para jogo. No geral, a maioria dos 16 foram com essa proposta, né, de levar os decks mais consistentes, com algumas poucas alterações ali em um deck, um ou dois caras indo para uma linha mais diferente. A gente vai ver isso aí tudo nesse vídeo. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho da lineup do Gabi aí, né? Gabi, jogador que tá no grupo A. Então a gente vai mostrar a lineup por grupos.
Então, começando no grupo A, vamos começar aqui com o Gabi. O Gabi veio de Cycle Rogue, Spell Damage Druida, Drankpala e o Starship DK com 3 runas de Blood. Uhum. Comentários, senhor Zerepal? Né, é interessante, né, de ver a linha que ele foi para essas listas, começando pela do Psycho Rogue. É uma lista que a gente sabe que ela tem muito potencial, principalmente na mão desses caras aí que são jogadores de MT. Pode ter certeza que vai ter muito gigante duplo caindo na 3. Então, eu acho que assim, eles pegaram listas que têm bastante potencial ofensivo, que tem turnos explosivos, que na mão deles eu tenho certeza que elas vão estar quase sempre ali performando bem e matando os oponentes logo nos seus turnos de explosão, né? E aí alguns, já pensando nisso também, colocaram essa lista do DK, como é o caso do Gabi, para caso o DK passe impune, ele consegue segurar essas listas explosivas, né? Com as ferramentas que ele tem ali de limpar a mesa, fazer vida. Então, assim, eu acho bem interessante a proposta que o Gabi veio trazer aí junto com seus outros companheiros de line. Também temos aí o Spell Damage Druida, né? Um deck bem explosivo. Aqui a versão deles, né? Roda a coruja. Então a gente viu que o local, né? A famosa Brastemp deu um gás sinistro nesse deck. Esse deck Demais, demais. já existia ali em alguns metas passados. Porém, teve nerf, né, na bebida ali. E mesmo com esse nerf, hoje, graças ao local ali de ter esse gás, de você conseguir jogar a coruja e restaurar suas manas e conseguir fazer aquele turno explosivo do OTK, o deck simplesmente voltou e é um deck que a gente vê muito aí no High Legend, né? Os jogadores de mais alto nível, eles adoram esse tipo de deck. Então, mais um que vem aí trazendo ele pra Master Tour. Aqui o terceiro E um deck, né? comentário interessante também é o Paladino, né? Que não sentiu os nerfs. Também. O terceiro deck aí eu ia falar, é a volta dos que não foram, né? Ah, O, sim, sim. o bicho foi nerfado, mas tá aqui, né? Do nada, nos últimos dias aí, começou a aparecer novamente aqueles turnos explosivos, né? Aqui de diferente, a maioria das vezes que a gente tá vendo na ladder aí, o pessoal não tá usando o Xaladrasil, né? E eles colocaram essa adição aí na lista. Apesar de perder ali o combo com o Ursol e a Shala corrompida, eles optaram por manter Xaladrasil nesse deck, né? Eu acho interessante manter, tá? Porque na grande maioria das vezes, a Xaladrazi é uma carta que define jogo ali, tira um provocar do meio, te dá um dano a mais. Então a gente sabe que mesmo que a gente tenha perdido o combo da Xaladrazi com o Sol, que te dava muito valor o jogo inteiro, se eles souberem e com certeza vão saber usar a Linessa junto com a Xaladrazi ali nos momentos essenciais, vai ser 20 de dano já num turno. Então eu gosto da ideia de levar a Chala Brasil nesse Drunk Pala, porque às vezes eu sinto que contra a DK, contra a Bruxa, ele precisa desse gás a mais para ganhar a partida. É, exatamente pra tentar, né, encontrar esse gás a mais. E passando, né, rapidinho assim, pelas listas que a gente viu, eu acreditava que ia ser mais controle o meta da Master Tour. E não foi isso que aconteceu, né? Poucos jogadores vieram com lineups assim mais controle, e mesmo os que vieram com mais decks controle, eles tiveram algum deck mais agressivo na lineup deles ali. Então, a gente pensou que seria um campeonato mais arrastado ali, mas eu acho que vai rodar relativamente rápido, né? Eu acho que se cansaram lá dos playoffs e escolheram, optaram por fazer diferente agora. Parece que combinaram, né? Se for vou dar uma É isso, olhada assim, combinaram. combinaram, não vamos levar muitos decks controle. E aí o último deck Sem dúvidas. da lineup aqui do Gabi é o Starship DK, né? Versão Triple Blood. Tem alguma coisa Uhum. diferente aqui dele? Cara, pelo que eu tô vendo, Eita, pera aí eu acho que que todas as versões Triple Blood rodam chaves, né? simplesmente, pronto, Talvez voltou. só.
Acho que só o Chaves já no lugar de um rato, talvez, é o que eu lembro de estar diferente, entre aspas, da lista. Mas de resto ela tá bem padrãozinha. É, tem algumas listas que A do Gabi, pelo menos. não rodam, né, expansão também. Sim, sim. Aqui ele tá optando por rodar expansão. Acho que de diferente é isso, né? Sim. É, Essas são cartas que já rodam normalmente. Então, partindo aqui pro segundo jogador, né? Mutuba, campeão, né? Diga-se de passagem. o campeão do Zerefão, né? Não tem jeito. É isso. Então ele E deixa eu veio. só confirmar aqui, mas eu acredito que esteja igual também, né? Tipo assim, os decks estão iguais. Eu só tô dando uma olhada aqui nas cartas se tem alguma diferença, mas pelo que eu tô vendo, Ó, o Spell Druidas, eu. eles são idênticos. O Psycho Rogue também idêntico. O Drankpala ele tem umas alterações. Que o Drankpala dele não tem a Shala, né? E ele não roda o Isso. planejamento de férias também. Ele roda duas naguinhas na lista dele. E o interessante também é que o DK ele opta por, ao invés de rodar Chaves, rodar outro rato sujo, que pode ser bem definitivo, né? Nessas matches que eles podem enfrentar de mirror, de repente, contra outros controles. Então eu acho interessante aí a ideia Uhum. do cara. Consegue tirar os lacaios ali de grito de guerra, né? Então consegue Isso. tirar o valor ali do deck do oponente, né? Eu imagino, vendo as lineups assim, eu imagino que DK vai receber bastante ban. Pelo menos aqui na minha visão, eu acredito muito em vários bans em DK. Vendo. Eu também acho. Eles deixam pra ver quem é que vai rolar quem, né? Com os outros três bons decks aí. Uhum. Parece que eles fizeram assim, né? Tipo, se você for olhar, basicamente o DK consegue ganhar, né? Desses outros três decks que eles levaram. E aí eles colocaram o DK na lineup ali só pra tomar ban, né? É isso. Esse... Pra puxar esse ban mesmo. E aí de diferente é isso, né? O Drankpala dele ali, uma diferencinha. Sim, sim. O rato, dois ratos sujos, né? No Starship DK dele. E as outras duas listas ali são idênticas, basicamente. É, Então, pelo visto, a line do campeão, né, tá bem semelhante à line do campeão moral das pessoas. não tem jeito. Devem ter treinado todos juntos ali, aí um colocou uma preferência. Enfim, cada um deu um toque ali na lista. Partindo aqui pro terceiro jogador, né, do grupo A, é o Giu. Giu já veio com a diferença aqui nas listas, né? Veio de Pirata Rogue, Drunk Pala, Starship Triple Blood também e Hydration Warrior. Acho que aqui deu uma. Ah, deu uma mudada, né? Finalmente a gente tá vendo alguma coisa diferente. Ali a versão dele do Pirata, ele não tá rodando o Observador Misterioso, né? Porque tem uma lista que tava rodando Aranha, Nem enfim. Zéfiro, né? Nem Zéfiro também não roda Zéfiro. Porém, ele roda Zilliax, né? Zilliax e Firak ali no late game, além da Shala. Interessante as escolhas, né? Inclusive, o senhor aí, que é main rogue, o que é que você acha aí da lista do Pirate e do Cycle? Se você fosse um jogador de MT agora, qual você teria optado, provavelmente? Cara, pensando assim, ó, pelo que a gente tem de informação ali, né, jogando, o Cycle parece ser mais roubado, né? Você conseguir Sim, sim. encher o status ali no turno 4 assim, absurdo e ter chance de dar o TK no cara, acho que não tem nem como comparar. Porém, eu Sabe o que é particularmente, também? É que ele é mais explosivo, né? O sim, Cycle. sim. Ele tem mais ou menos a característica desse deck do Pala, né? Esse Drunk Pala. E você fica ali jogando umas cartas, do nada você explode de status na mesa e torce pro adversário não ter resposta nos turnos baixos, né? Eu acho que esses decks são Isso. muito na linha do all-in, né? Não sei se eu curto muito. Eu, particularmente, eu prefiro a lista de pirata.
assim, jogando. Mas, pelo poder da lista, acho que teria que levar um Psycho Rogue, né? Sim, Seria. sim. E uma coisa interessante desse Psycho Rogue também é que no começo ele parecia meio meme, mas é porque a galera não tinha chegado até a versão refinada dele ainda, né? A gente via o pessoal rodando aquele spell de 4 manas, que põe 10 cartas aleatórias custando um no deck. A gente viu o pessoal rodando também a Aranha, né? Custo 2, que nessas listas aí da MT, pelo menos eu acho que eu não vi nenhuma lista de Psycho rodando a Aranha. Então, desde que chegaram nessa lista otimizada que consegue fazer ali o cycle, né, comprar seu deck inteiro mais rápido e com mais consistência, esse deck disparou de um win rate na ladder, né? Uhum. Ficou mais cleanzinho, né? A lista ficou bem redondinha ali. Fizeram adição Uhum. de incendioso também ali pra ajudar na gasosa que falta ali no final, se precisar, né? Sabe que a maioria das vezes Isso. nem precisa chegar nesse nível. E também tem o herói, né? O herói também pode dar aquele gásinho final ali, ou até impedir de você perder, pegando campeões ali que mitigam muito dano. Então, conseguiram fazer uma lista ali mais redonda. Porém, aqui a do Gil, né? Ele veio de pirata. Ele opta por rodar só um backstab na lista dele e roda os Ilex, né? Então, quem joga aí com essa lista sabe que tem matches ali. Geralmente você ganha rápido, né? Mas as matches que se estendem ou contra decks ali mais agressivos, você tendo Biltri, você consegue roubar ali, né? Jogando. Consegue jogar esses Ilex adiantado, consegue Ou na, essa ou na sobrevida. 6 ou na 7, É, geralmente. você já consegue fazer esses Ilex ali, recuperar a vida nas matches mais agressivas. Então, uma ideia bem pensada, né, pelo Gil aqui. O segundo deck dele foi Uhum. o Drunk Pala, né? Mais padrãozinho aí, sem Shala Brasil, né? Algo Isso. que tá bem padrão, né, Zerfão? Tem. Ele É roda. padrão, duas cópias de praticamente tudo e. É, É, duas cópias de tudo, né? Só muda que ele só roda só. uma 4-2, uma e uma lidença. É. Está Roda, redonda e a ele lista. roda Naga também, né? De diferente, assim, vamos dizer que seja diferente a Naga. Agora o Starship DK dele aqui tem coisas diferentes, né? Sim, sim. Eu achei bem interessante, por sinal, que ele foi para uma linha de TK, né? O Starship dele com a menininha que destrói local, com um Suffocate. Então, assim, com o Suffocate, na maioria das vezes, ele consegue lidar com os paladinos. Com a menininha do local, ele consegue estar ali tirando o potencial de combo do druida, né? Então, eu vou ser bem honesto que esse aqui é o DK que eu mais gostei dos que eu vi aqui na. Tem um que é bem diferente também, a gente vai chegar lá, mas É, eu eu, gostei eu, das alterações que esse cara fez aí. eu particularmente gostei do outro, apesar. Mas vamos chegar lá nele ainda. Mas aqui, Vamos lá, vamos lá. você acha que uma explosão só é suficiente? Cara, então, como ele tá usando a versão Blood, eu acho que é o suficiente, tanto que é interessante de ver também que ele é, não roda expansão, e esse tipo de escolha eu acho que é muito bem pensada, de acordo com os treinos do cara e etc, porque ele vê que na média ali, por exemplo, contra um paladino, contra um rogue, ele realmente não vai estar precisando limpar a mesa mais do que 3 vezes, né? E para isso ele tem aí a Corpse Explosion, tem o Incendioso, ou melhor, o 3-2, né? O Piromante com Piromante. Poison. Então, assim, eu acredito que ele tem muita ferramenta aí para limpar a mesa, além do Suffocate, que tira dois grandes lacaios. Então, eu gosto dessa ideia. É, que o diferente dele aqui, né, é rodar só uma versão, né, do Suffocate e da explosão de cadáver, né? Geralmente você vê nas listas Uhum. rodando duas cópias de cada. Então, Não, mas se for ver, é interessante que ninguém tá rodando Suffocate dos que a gente viu. dos que passou, né? O Mutuba, isso. Engraçado, né, Então, essa assim, acho que escolha. ele foi bem acertado. Foi bem acertado. Para o que ele provavelmente esperava enfrentar, eu gostei da proposta dele. Uhum. Legal, né? Legal que vê que ele tecou o baralho, então andou treinando aí. É, o cara não tá indo a passeio, né? Ele sabe o que tá fazendo. E a gente sabe, né? Player extremamente consistente aí, já jogou trocentas Master Tour.
tá sempre lá no High Legend, em ambos os servidores, né? Então, o homem joga demais, não tem jeito. E aqui, pra, NTJ. fina, pra finalizar, Hydration Warrior. O que esperar, o que vamos esperar dessa lista, né? E sem que o Jaden também. Ah, mas a gente sabe que esse Marinha aí sempre descobre que o Jalen, então não tem nem problema. É diferente, né? O RNG deles é diferenciado, né? E ele. Vocês podem esperar, né? Que vão assistir aí muito RNG diferenciado. Não tem jeito ali. O RNG anda lado a lado com esses jogadores, né? Não tem como. E ele tá rodando duas Aí, meninas que destrói local, tá? Duas no Warrior. pô, e isso é uma coisa que eu achei interessante, porque assim, o único deck que tem bastante local, né, que tá fazendo uso deles é o Druida. Aí eu deixo a pergunta, será que precisa disso tudo? Então, mas na verdade tem o Pirata, tem o Hulk Pirata, tem o Sim, sim, Mago verdade. e tem o Druida, né? Tem esses três decks aí que. O Mago, eu não sei se, tipo assim, as pessoas esperavam ver tanto, Eu mas imagino que não, mas já que tá ali, vai, vai dar pra ser usado. vai cair igual, né? Gostei bastante da lista das listas dele, inclusive para quem tá escolhendo o campeão, né, depois de ver as listas, eu acho que tem uma galera que vai trocar o voto depois de ver o carinho que ele teve aqui, né, na montagem dos decks. Uhum. Aqui você vê que ele pensou mesmo, né? Fez uma estratégia bem. Tem jogadores, né? Esse é o legal do competitivo, é isso, que no competitivo você tem estratégias, porque você não necessariamente você tem que jogar com um deck que você não queira, né? Então você pode simplesmente targetar uma classe, você pode evitar de jogar, tipo, não vou jogar contra tal classe. E aí você consegue fazer composições em volta da sua estratégia ali do momento, né? Então é bem legal ver que ele trabalhou a ideia aqui e fez decks voltados para isso, né? Uhum, sim. Vamos partir pro próximo aqui, então? Bora. O- Insane, né? Pra fechar esse grupo A aí. Aqui é a lineup, né? O good decks do momento aqui, né? Então, veio de Psycho Rogue, Spell Druida, Drankpala e Starship DK. Aqui bem padrãozinha, né? Não Tem. tem nem muito o que comentar sobre. Eu acho que sobre essas listas, tudo já foi comentado ali no Gabi, no Mutuba, né? Ele tá bem Uhum. padrãozinho mesmo. E ali de diferente, né? Geralmente rodam duas, ele tá rodando só um Dig for Treasure, né? Então tem ali a Uhum. diferença dele. E ele roda duas cópias da 3-2 que compra o Come Come. Do Então, Elemental, né? Sim, é. sim. Então dele de diferente ele tem isso na lista. Aqui no. Visualizando aqui rapidamente, eu não cheguei a jogar com esse Spell Damage Druida de hoje. Mas aqui, Burn Down roda? Não. Não, acho que não. Então, ele também colocou na lista dele. Já direto no main deck ali. E aí o Drunk dele Diferenciado. não tem Shala. E ele roda apenas uma cópia da Naga. Um 3. Inclusive, um comentário aí sobre esse Burn Down eu gosto bastante, tá? Porque hoje, quando eu tava jogando com essa lista, eu senti que às vezes você fica um pouco morto ali no draw, e isso impacta bastante na maioria das matches. Então, gostei dessa, entre aspas, tech, né, que ele colocou. Andou jogando. Jogou um pouquinho, né, com o deck pra saber que tava faltando essa cerejinha ali no bolo, esse último draw. Aqui Sem dúvidas. o Starship dele bem padrãozinho, né? Com Chaves, aí ele roda dois ratos sujos. E aí ele só tá rodando um barão de compra. Ele também não vem com sufocar, né? Ele prefere rodar duas explosões. Isso, isso. Então, agora que a E gente já aí, fechamos, né, grupo A. fechamos o grupo A, agora a gente parte aqui pro
Grupo B. Grupo Mas calma aí, B. antes da gente ir pro grupo B, tu não quer cravar, não? Ah, Já quem os. passa aí desse Quem, grupo A. quem passa desse grupo A. É que a gente não tem a informação dos confrontos, né? Felizmente a gente não Isso. tem a Não sabe informação ainda. dos confrontos. Mas, olha, eu acho que Giu. Giu, acho que é o. Olha, eu vou apostar em Gabi Giu. Ah, então, pelo que eu vi, assim, eu vou nos nomes que teoricamente são zebras, né? Que o Giu, pelo fato de ele ter essas listas aí mais apimentadas, né, para lidar com a lista com as listas da rapaziada, e o Mutuba, né, porque ele é o grande campeão, não tem jeito. Então, fico com esses dois aí para passar. Eu acho que, vendo aqui, né, as lineups, ele basicamente vai ter os mesmos confrontos, né? Então, dependente de qual jogador que ele pega, ele vai ter os mesmos confrontos, o Gil, né? Então, acho que quem Isso, enfrentar ele não vai ficar muito feliz, não, com essas tax cards aqui de destruir os locais, né? sem Acho, dúvidas. acho que vai ter gente tiltando na frente da câmera, tá? Ou banido, né, o Hydration Warrior para não ter que lidar com duas, aí lida só com uma que ele colocou Só. lá no outro. Então agora a gente vai aqui pro grupo B. O primeiro jogador é o Tobika, Psycho Rogue, Spell Damage Druid, Drankpala e Starship DK, né? Aqui, de novo, né? Não tem muito o que comentar. Listas padrõezinhas, né? Ah, É, bem não. padrão. Mas o Spell Damage dele Algumas poucas alterações, né? não tem. Não tem corujão, né? Sem Ele optou corujão. pelos dragões. Optou Ele pelos dragões. leva os dragões ali. E ele também não tem a custo 4, né? Que compra duas magias. Sim, sim, sim. Veio com a lista, o spell damage dele Diferenciado, né? diferente, né? Meio perigoso, não? Isso aí Meio eu perigoso isso confesso que é aqui. meio perigoso, porque assim, na minha visão de mero mortal, às vezes que eu consegui assim ir muito bem com esse deck foi porque eu tinha o Corujão e aí eu resetava a mana e fazia tudo que tinha que fazer na set, ali dava um OTK bizarro. Então, não sei muito bem como é que esse deck performa sem o Corujão e sem a custo As- 4 também. Assim, antes, né? Na primeira versão lá atrás, muitas das vezes você nem precisava usar o corujão, porque simplesmente mista à vista com a bebida você resolvia a brincadeira, né? Você Uhum. recebia muitos cálices ali de estar usando o Mista Vista e você matava o seu oponente muito fácil. Hoje, pensando ali em decks que sobem a vida ali, não sei, acho que ele foi meio perigoso aqui, uma decisão meio arriscada. Mas Bastante, bastante. isso é os meros mortais falando, né? Então, o cara. É porque, teoricamente, a forma que ele fez deixa a lista mais rápida, né? Interessante ver que ele tem dois burn downs também, então vamos ver no que dá aí. Uhum. Vamos ver o resultado, né? A gente sempre fala aquela. A diferença entre o louco e o gênio é o resultado. Resultado, é isso. Então, vamos ver como ele vai se sair aí. Drunk Pala dele, uma naga. Tem um planejamento de férias também. Nada muito E o diferente. DK foi pra linha do Suffocate com só uma explosão de cadáveres. Só uma explosão. Exato. Isso aqui, a gente não tem muitas cartas hoje, né? De posicionamento. Mas contra DK, sempre, né? Vamos ver. Vamos testar aí os jogadores, questão de posicionamento nos jogos. Um pela Gnomélia, Da né? E outro Paladino pelo. também, né? E o outro Isso. sufocar, né? Então, vamos ver Uhum. se vão estar afiados. Imagino que sim, né? Isso aí, coisa boba pros jogadores ali do alto nível. Não, isso aí eles pensam em milésimo de segundo, né? Não tem jeito. Rapidamente. Partindo aqui pro nosso amigo Pizza. Esse aqui.
Hum. veio para as loucuras, né? Eu imaginei assim, pô, Pizza se classificou, lineup controle. Ele vai vir full control no campeonato, né? Eu achei também que ele ia controle até o talo, DK, Mago, é, aquele guerreirinho, né, que ele usou da última vez, se eu não me engano. Então, assim, foi uma surpresa, né? Principalmente pelo deck que deu o que falar aí, né, na line dele. Gênio ou louco, né? Só o resultado vai dizer, vai confirmar isso aqui. Então, o primeiro deck dele foi o Pirata Rogue, né? O segundo, Aviana Druid. Meus amigos, Aviana Druid. Drank Pala e Menagerie Priest, né? Então, começando ali o Pirata. Pirata bem padrãozinho ali, a lista mais usada, né? É a lista padrão mesmo, né? Uhum. Um Sem sem o Bolt Zilix. Capitã. É isso aí, sem o Zéfiro também. Essa aí é a lista padrãozinha, né? Que o pessoal mais roda é essa daí mesmo. Firat, Xaladrasil ali. É a lista padrãozinha. É, com dois backstab também a Uhum. gente tá padrãozaça. Isso é mais padrão que isso não existe. Agora, comente aí sobre a Viana Druid, seu deck. Cara, então, eu acho que esse Aviana Druid do Pizza foi um protesto, tá? Pra muita gente que falou pra ele: ah, não sei o que, você não tem nível pra tá aí, você se classificou na sorte. Aí ele bateu no peito e falou: sorte, vou mostrar o que é sorte de verdade agora. Vai tomando, Aviana Druid. Segura. Eu acho que ele foi por essa RNG, linha aí, tá? RNG puro, né? Vamos ao RNG. E aí a gente vai ver uma postura interessante, né? Será que a galera vai optar por não querer ir contra esse RNG e banir e ponto final? Ou se eles vão preferir tirar alguma match mais complicada ali, de repente, contra o Pirate, Rogue, contra o Menagerie Priest que ele levou. Acho bem interessante ver a postura da galera quanto a Uhum. isso. É, o legal é que vai embaralhar, né? Ali. O pessoal vai pensar. Eu imagino, pelo menos, acho que os jogadores também, né, de alto padrão, e vão tirar os decks que são mais consistentes, né? Acho que não tem por que Sim, sim. Não tem por que banir isso, né? targetar isso, né? Acho que não faz nem sentido. Mas vamos ver, né? Cada jogo é um jogo ali, cada jogo é uma história. Drunk Pala, bem padrãozinho dele aqui também, duas nagas. E o Menagerie Priest dele, não sei se. Eu ia dizer que era interessante, mas não sei, eu não gosto da custo 3 ali que reduz Da o. 3-3, né? Porque ela não tem raça, né? Se ela tivesse raça, eu acho que seria E, perfeita te- no deck. e tem uma coisa também, né? Porque sem a Neófita, com esse tanto de Psycho Rogue e com esse tanto de Paladino, acho que é um pouco estranha essa lista, né? Sim. Mas vamos ver aí o Acho que 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 você. dá. Acho que, pô, pensando, né, que os jogadores de alto nível ali sempre vão levar, né, esse tipo de deck, acho que Neófita ia brilhar demais aqui, tá? Eu não Acho lembro que de ter faltou visto, uma leitura. pessoal, de todos os decks aí que a gente viu, né, a gente não viu nenhuma Neófita nas listas, né? E a gente sabe que Neófita aqui, Né? se você for olhar a maioria dos decks aí, Paladino, Rogue, você colocar Neófita, você sabe que é praticamente um turno perdido ali pro adversário, né? E o pessoal. Principalmente nesses decks mais agressivos que brigam por mesa, né? Geralmente o Maneoft acaba decidindo a partida. Porque a gente vai ver que os franceses que optaram por levar Menagerie Priest tiveram essa observação. E vamos ver como é que ele vai performar com essa 3-3 a mais aí. Isso aí. Então, próximo jogador aqui é o Pocket Train, né? Acho que não tem também muito o que falar dele. Lista É padrãozaça, a gente já, padrãozão, né? já falamos sobre ali essa lista lá no começo. Então, aqui vai mais da habilidade do jogador, né? Sabe que Uhum, o homem joga demais, né? é isso. Voltando aí aos campeonatos. Né? E agora Não tem aqui, jeito. line-up da loucura. Acho que Diferenciadíssima, né? só tenho a dizer isso, né? Line-up da loucura. Mas, como a gente sempre fala, né?
louco ou gênio, o resultado que vai nos dizer. Mas o Kawan Wu veio de Spell Druid, o BBU Starship DK, Protoss Mage e Nebula Shaman. Esse Nebula Shaman aqui. E interessante dizer que é o único xamã do campeonato, né? O único xamã aí desse top 16 foi esse brother aí que levou. Ele foi o que classificou pelos playoffs, né? Foi um dos classificados ali via playoff. Então, Da Ásia, né? acho que já tá bem acostumado aí jogar os torneios ali, né? Então, não podemos também E aí, desconfiar da ideia do jovem. e a gente sabe que essas listas, principalmente em torneio, assim, tem margem para crescer bastante, né? Eu só fico preocupado porque, assim, honestamente, os decks que ele tá enfrentando são bem explosivos. Contudo, pelo que eu tô vendo aqui dessas duas listas dele, eu acho que ele se preparou bem para isso. Por exemplo, o Mago tá usando duas Rising Waves, com um custo um, tá jogando com o cara do Sono também. Aí o Xamã tem duas cópias dos Sapos, tem duas cópias de Lightning Storm, Vulcão. Então, assim, acho que ele já tecou as listas pensando nessas possíveis explosões, mas ainda ficou um pouco apreensivo com essa escolha dele aí. E Mas vamos ver. eu acho que o deck que vai sofrer mais, né, com essas lineups agressivas aí é o Nebula Shaman, né? Sabe que Uhum. Se ele não comprar certinho ali, tipo, se não conseguir ter aquele early Vulcão no quando game, que precisa. se ele não É, conseguir ter aquele early game ali. E detalhe que ele não leva Firak, né? A gente viu que as últimas listas aí de Nebula Shaman tinham Firak, né? Aquele Firak da sorte diferenciada deles, né? 60 de mana é, em feitiço de fogo. eu honestamente acho bom. Eu acho que o Firak trola, né? Na maioria das vezes, assim. Então, concordo. E uma coisa que eu acabei de ver aqui é que no DK dele ele tecou com a menina do lugar e o Suffocate também. Então, assim, Também. Eu outro par... cara que tá todo tecado, né? Sim. Os asiáticos eu acho que eles têm mais a ideia de se ajudar, né? Acho que devem Uhum. ter treinado bastante ali também. E veio com essa ideia de lineup aí. Eu particularmente gostei do Protoss Mage dele, porque nessa onda aí que teve nas últimas semanas aí, pessoal que assiste de olho no competitivo, eu trouxe aí que as lineups campeãs estavam nos metas da Jarra, né? Então era Sim, homenagem e sim. tudo aí que apareceu. E ele leva. E a gente sabe que Mago, apesar de ter muitas emoções ali, era um deck que sofria, né? Contra esses decks explosivos. Se você não tem aquela mãozinha perfeita ali para acabar com o early game, você sofre contra esses decks mais agros. E ele levar o Sleep Resident ali, acho que é bem interessante a ideia de jogo dele, né? Mais uma maneira de segurar. Então, acho que ele pensou bem aí no. E conseguiu ler o meta, né? Porque a gente viu que tem bastante decks agressivos aí. Então, bem legal ver a ideia dele. Tá bem diferente, mas eu acho que tá bem legal a lineup também. Com isso, fechamos o grupo B, né? Fechamos, grupo B? Uhum. E aí? Palpites? Palpite? Ó, pra mim, é o Menino Trem e o Tobica, tá? Eu não acho que o Pizza vai arrumar algo com esse Aviana Druid, com esse Priest sem neófito, e também não botei muita fé na line do Asiático, não. E eu vou pelo Tobica e pelo Não, Trem. não botou fé no único xamã que vai ter? Não botei fé. Vou ter que ir nos favoritos mesmo desse grupo aqui. Bom, eu vou de Menino Pocket, né? Não tem jeito. Foi a minha escolha também, né? Escolha arroz com feijão ali. Bem preguiçosa, diga-se de passagem. E olha, eu vou pelo conteúdo, tá? Vou de pizza aqui. Pocket e pizza Vamos aqui. ver. Eu vou de conteúdo, tá? Pocket Pizza. Vamos ver, vamos ver. Quem sabe se a Viana Druid não faz história aí, né? E seja mais
como posso dizer, mais, não uma gafe, né, mas mais uma coisa aí do Hearthstone, que nem aquele livrinho, né, Né? e deixa A gente, meio, a gente sabe que pode acontecer, né? A gente sabe que pode acontecer. Mas vamos olha aí, pelo conteúdo, tá? Mas se fosse pra aposta, eu acho que eu apostaria em Pocket e o Kawanwu, tá? Acho que, perfeito. mesmo sendo diferente ali, eu acho que se esses jogadores de alto nível eles conseguem. Você sabe que sempre tem aquela ali, aquela comprinha perfeita na hora exata. Sempre tem isso. Então, Sempre tem turno um 2 3 e 4 perfeito, né? sempre, não tem jeito. Então, fosse pra apostar, mas eu vou pelo conteúdo ali. Agora aqui partindo pro grupo C, este cara aqui, depois E que eu vi, é aqui que começa, tá? Aqui quando eu vi, começa. quando eu vi esta lineup aqui, tá? Confesso que se eu não tivesse votado lá, porque eu acho que não dá pra trocar, depois você vota, vai, já era, não tem como trocar. Eu vi essa lineup aqui do MMF. É um chinês, né? Tá ali no spot NA como canadense por estudos, mas enfim. Psycho Rogue. Deixa esse assunto para outro dia, né? Para outro dia, vamos deixar essa polêmica aí para outro dia. Starship Druid, Drunk Pala e Starship DK. Rapaz. Cara, eu gostei, tá? Todas listas bem interessantes, assim, se a gente for notar aí, tanto no Cycle quanto no DK. São as listas que a gente tava esperando ver, mas com umas coisas bem diferentes aí que ele optou por levar, né? Dentro dessas listas. Ali o Psycho não tem como não falar da Jarrinha, né? Jarrinha Não no tem Psycho, jeito. não tem jeito. Então ele não leva incendioso, ele prefere levar a Jarrinha. Então já tá indo pela linha de ganhar na mesa. E ele usa Além das neófita, tá? neófitas, né? Além das neófitas. Por Então, causa da Mirror, duas cópias, por sinal. duas cópias aqui. Acho que temos um gênio, tá? Isso na teoria. Sem dúvidas. Partindo Vamos ver na aqui, prática. vamos ver na prática. Starship Druid. Esse deck aqui, você, eu, meros mortais jogando, dá sempre aquela empacada, né? Agora, os prós jogando é impressionante. É impressionante. Os É caras, diferente, né? os caras têm local na um o é o nas maravilhas, né? Woodland Worlds, Wood Wonders, né? Isso, na Woodland Wonders. 2. Na 2 é uma coisa assim absurda. Os caras enchem a mesa ali e bufa tudo, acabou o jogo. Cara, Acaba. eu só achei interessante que essa lista aí não roda Vivar, né? Bem diferente dos druidas. Aham, não roda, né? E aí, Mas vamos ver, né? Tem potencial. e aqui, né, arrumaram um uso, né, pro Echarka. Nunca tinha visto o jogo. E aí apareceram com essa lista. Então, interessante ver aí um Starship Druida, né? Ó, só queria dizer que assim que o mini set saiu, quem quiser ir lá depois assistir minha análise, eu falei, tá? Que ia surgir um deck de nave agressivo por causa da Brastemp, o vulgo Amir Brasil. Eu pensei e trouxe essa vida, olha aí. É isso. Alguém sabe demais, alguém sabe demais. Alguém está à frente do seu tempo, né? Não tem jeito. Drunk Pala aqui, Nem tem bem, jeito. bem padrãozinho, né? Apesar de não rodar as nagas aqui. O que ele tá rodando de diferente? É, planejamento de férias, né? Roda dois, É, duas cópias, isso. duas cópias. Acho que sem Naga é sempre para tentar fazer só seu turno de Linessa junto com o Ciachente, e é isso, né? Uhum. E saber que vai comprar o pirulitinho, né? Pelo menos uma cópia vai ser do pirulitinho usando o card de Libra ali que compra ela cai. Então sempre vai vir o pirulitinho. Aquela comprinha Pô, direcionada. e agora, Agora aqui. passando do Paladino, eu deixo a análise completamente pro senhor, tá? Ficou maluco aí com essas Aqui, tecnologias. aqui é tecnologia pura, tá? Tecnologia pura. Eu olhando assim a lineup dele, imagino que ele não vai querer jogar contra a DK. Então, ele veio aqui sem Jaden, veio numa loucura total
desse Mais DK dele. agressivo, propositivo, buscando o Uhum. jogo. Tem a custo 4 aqui, que é a. Como é o. De seda? Não lembro, eu esqueci o nome em português. É Mas enfim, fios de seda, se eu não me engano. é alguma coisa de seda ali. Que você escolhe um lacaio, né? E quando ele morre, tipo, você vai descobrir uma spell. E quando esse lacaio morre, vai jogar essa spell, né? Então, bem Isso. interessante de diferente aí a carta. Ele, como ele não é um Starship Triple Blood, né? Ele roda uma de um role. E eu particularmente gosto muito da Bucaneira, tá? Acho que você tira um valor extra das naves, então acho bem interessante. Ele roda aqui o Tindral, que foi uma carta que no review ali do mini set eu achei essa carta aqui simplesmente insana e eu não sei porque que ela não tá vendo o jogo. Não sei porque que ela não tá vendo o jogo. E ele Também optou não por sei, colocar. com poucos science no jogo, né? Ah, Sim, com a Chala Brasil nerfada, eu achei curioso. sim, e tipo, cara, você, tipo, basicamente você ficou. Você tem ali um corpo, né? 4 de ataque te dando dano. Você não vai querer perder a mesa e trocar, né? Então, sei lá, eu acho que essa E, carta aqui tinha mais potencial pra ser extraído dela. e se você põe Reborn e roubar vida nela, você ganha o jogo, né? Praticamente contra, Aham. E aqui contra tem. Psycho, contra E Paladino. aqui tem essa possibilidade, né? Então, eu acho que essa lista aqui eu gostei bastante, tá? Inclusive, vou Além pegar da arma também, né? pra, pra jogar com essa brincadeira aqui. E acho que a cereja do bolo, né? Que é a arma. Apesar de ter algumas Uhum. listas aí que já tá rodando com arma, só que roda o herói, né? E aqui ele não tá rodando o herói também. O herói ali que Isso. tem valor infinito, ele não tá rodando aqui. E tem Exodar, né? Então acho que aqui é um deck mais rápido, mais propõe mais o jogo. E vai lá unchar aquela nave ali rapidamente, ativar com uma magia, colocar muito board pro adversário responder. E eu imaginando aqui, ele não vai querer jogar contra DK Control, né? Então eu acho que a lineup dele aqui ficou bem interessante, tá? E sendo bem Também sincero, acho. acho que se eu pudesse trocar de voto, acho que eu ia facinho aqui, tá? Gostei muito dessa lineup dele. Muito, muito, muito. Isso, vamos ver se vai ver jogo, né? Vamos ver, né? Pode ser que tome aquele 0-2 padaria ali e. Lembrando, né? Como eu falei no E outro tchau. vídeo, geralmente sempre é assim, né? Desde os primórdios, a gente não vê a primeira partida do grupo. Então, os jogadores eles fazem uma partida offline e aí a gente já pega a Elimination Match, que é dos dois perdedores, a de classificação da Winners e depois tem uma Decider, né? Os que estão 1/1, né? Ganhou uma e perdeu uma. E aí tem essa Deciders. Então, são dois grupos por dia, né? Primeiro e segundo dia. Então, são 3 jogos que são transmitidos de cada grupo. Então, 6 séries ali que a gente assiste no dia 1 e no dia 2. Aí no dia 3 são 7 jogos, né? São Isso. as quartas, né? Quartas de finais. Então são 4 jogos, 2 jogos da semi e a final ali, que é o dia mais longo do campeonato, né? Então tem jogador que infelizmente a gente vai ver uma partida ali e já vai ir para casa. Forte abraço, né? Não tem muito tempo para pensar. Perdeu, perdeu duas ali, já tá indo para casa. Então, partindo aqui pro próximo jogador, que é o Sunny, também outro jogador que foi classificado pelos playoffs. Veio com a lineup Isso. de Pirata Rogue, A ga- a Starship galera DK. dos playoffs gosta de Mage, né? Gosta, o pessoal gosta. Eles estão tendo a leitura aí. E aqui. Ele tá com a mesma lineup do Kawan Wu, Muda o xamã no lugar do guerreiro. do Guerreiro. Mas tirando isso, calma. E muda o Pirate Rogue no lugar do Druida. Tá. Tô com Então a tem, mesma, não. tem mudanças. O que é igual é o. Uhum. Igual não, né? Parecido é o Protoss Mage aqui, né? Eu lembro que o outro usava Echarka e o dele aqui ele tá usando o Khadgar.
O outro também usa Khadgar e Exarca. Ah, uso os dois. Esse aí, a diferença é que ele roda dois sonolentos e duas bebidas custo um. Foi a Ah, mudança que ele optou por fazer. uhum. Então aqui Que basicamente ele quer ganhar de, de, de Cycle, de Pirate, né? Com duas bebidas, duas Rising Waves, uhum. de Protos. A leitura Gostei. que teve, né? Já sabe que ia ser o deck que acho que é o mais popular, Principal, né? né? Acho que é o mais popular é o Cycle, né? Isso. Olhando, depois tendo uma visão geral. Aqui eu só tô vendo as listas dos jogadores, então eu não tô com a visão geral ali. Mas pelo que eu vi por cima, se não for ele, é o DK. São são mais populares ali. O pirata dele é bem padrão, tirando ali o backstab, colocando o Zilliax, né? O resto bem padrãozinho, não fez muitas alterações. O Starship DK dele é Triple Blood, veio com a menininha que destrói local também, dois ratos sujos, e aí tem uma explosão e um sufocar, então deu uma mescla ali dos dois, tem Kill Jaden, então esperando Sem expansão. sem expansão, né? Bem padrãozinho de acordo com o que a gente viu ali. Esse Protoss Mage dele, particularmente eu não gosto do Khadgar, acho bem trollzinho, né? Mas na mão desses jogadores, né? Tudo acontece. É, na mão deles dá nevasca seis turnos seguidos, sem dúvida. Ou aquela bola de fogo, né? Pra finalizar o jogo. Né? Com eles É, na cara também. o negócio é É diferenciado, né? 3-3. Três nevascas e três bolas de fogo, intercalando. Uma vez nevasca, bola de fogo na cara, nevasca, bola de fogo na cara. Ai, caramba. E aqui veio de Hydration Warrior, né? E eu olhando assim por cima, tem ali a menina que destrói local. E o que eu olhei ali, ele roda dois derramamentos químicos, tá? Ele quer Geralmente. buscar essa portola na 4, independente do que aconteça. Na É, 4 ou na 5. geralmente a gente vê as listas aí que só roda uma, né? E ele roda duas cópias. Então tá bem na esperança de descer essa tortola aí. E Então, em também. condition, né, dele, colocar a maioria dos decks dele. Uhum, e não tem Jaden também. Opta por Marin. E engraçado que nas últimas listas aí de Hydratation Water tinha bastante Firak, né? Acho que o pessoal começou a ter a opinião do Firak Troll, né? As cartas ali É, acho de que fogo. Geral. viram que o Firak, assim, ele dava letal um em cada 10 partidas, nas outras 9 ele comprava o deck inteiro, queimava tudo. Mas atrapalhava, né? Acho que o Firak é Isso. muito. Acho que é a carta do desespero, né? É tipo, ou falta aquela gasosa final, ou o cara já encheu o campo, vou jogar aqui e ver se limpa. Se não, É não. por isso que o Rogue usa tão bem ele, né? Porque o Rogue costuma usar ele ali mais cedo, na 6 ou na 7 quando tá desesperado pra ter aquele dano extra pro letal. Já o Guerreiro, a gente vê que ele não, geralmente não joga pelo desespero, né? Ele vai controlando a mesa, deixando os taunts, daqui a pouco voltando. É, Então, eu acho bem interessante essa linha de pensamento. e geralmente a mão tá cheia também, né? Você tá sempre com cartas ali. Isso. Acaba sendo, a maioria das vezes, sempre ruim, né? Não tem como Uhum. falar que tem um valor muito bom ali. Então, próximo jogador aqui, o Maxi, né? Maxi veio com Cycle Rogue, Spell Damage Druida, Drunk Pala. E aqui. O que devo falar também. Aqui eu já acho que ele foi um pouco além, né? Ele foi um pouco pra loucura aqui. Não tem roleta, não tem nave. Aqui, loucura total, né? Cara, e um mundo onde os jogadores de Hearthstone se sentem como personagens de Yu-Gi-Oh!, que tem seus decks de assinatura. Ah, tem o cara dos Heróis Elementares. Ah, tem o cara dos Dragões Cibernéticos. A galera do Hearthstone tá seguindo bem essa linha, né? Tem o único cara que eu vejo jogando bem, entre muitas aspas, com esse Mil Lock é o Maxi Boom, que é um deck que ele se sente muito confortável, né? Então acho que vai ser bem interessante de ver como é que ele vai desenvolver com essa lista aí. Cara, é assim, eu tenho uma opinião não muito boa desse deck, tá?
que bem trollzinho esse deck. Pelo meta, né? Não pelo jogador. Acho que o meta pune demais esse deck. Por, sei lá, não me apetece. E, inclusive, ele levou esse deck nos playoffs, né? Ele jogou os playoffs ali. E, se eu não me engano, ele tomou 0-2, 1-3, alguma coisa E assim. dropou. E dropou. Foi isso. E tinha esse Uhum. deck aí na 0-2 lineup, né? Então, não sei, não me apetece. Acho que esse deck tem a cara de ser a âncora da Não, lineup né? dele, tá? Se eu E a olhar. gente vê muito isso acontecendo nos campeonatos de Hearthstone, né? Vez ou outra tem um deck ali que Uhum, impede o jogador de ir adiante, né? É a âncora dele, é a realmente. âncora dele. E aqui a gente vê, né? Cycle bem padrãozinho. Spell Damage Druid também bem padrão. E Drunk Pala. Agora, esse bruxo aqui. Não sei se eu gosto, tá? Porque preferia ele levando um bruxo mais padrãozinho mesmo ali, um nave. Acho que se daria bem. E no mínimo puxaria ali uns bans pelas lineups ali que estão levando o deck control, né? Acho que ele E conseguiria. uma coisa interessante de comentar, né? Que eu achei, particularmente, que geral ia dar de bruxo, mano, mas só o Maxi Boom que levou esse meu Warlock aí. Teve outro brother que levou o Warlock Control normal. Duas pessoas só. Bem interessante aí. Eu achei que ia ter muito mais pelo potencial da lista. Nos campeonatos que a gente participa, né? O pessoal costuma levar mais esse bruxo. E no E, tipo mínimo. assim, honestamente, como um mero mortal, assim, geralmente, quando eu tô jogando com alguma lista agro, é só o druida fazer, ou melhor, o bruxo fazer um virar mesa que acabou o jogo, bora pra próxima. Uhum, não tem muito o que fazer, né? Você tomou ali um hard removal, você já fica triste, né? E aí, apesar que ele roda, né? E, Então, alguns elementos de controle ali ele tem, né? No deck dele. Porém, não, sim, com certeza. Tem a escala eterna, né? uhum. Neutralística, Só tudo que ali. a lista ali de nave, né? Eu acho que tem mais maneiras de vencer o jogo. Ah, sem dúvidas, sem Acho dúvidas. que aqui é uma. Aqui só tem uma win condition e é isso. Vamos ver se ele consegue fazer acontecer. Vamos ver, né? Aqui é os Ansioso meros. aí pra ver as partidas dele, inclusive. Que é os meros mortais comentando. O Digimon é do mesmo grupo que ele? Mesmo grupo. Então, ele é o último desse grupo, então. Deixa eu ver aqui. Fury Hunter. Ele é o último desse grupo, correto. Tá. A gente viu Então, MMF já, Maximum, Desdimo, só isso. tá. Então aqui é o último jogador do grupo 3, né? O grupo C. É o Digimon, também outro que se classificou pelos playoffs. Então veio de. Lembrando que esse aí veste a camisa da França, né? Do time Solar, é o Mbappé do HS, junto com o Gattuso. Vamos ver se eles vão copar, né? Os franceses aí estão Vamos dominando ver. tudo, né? Psycho Rogue, Mas, Starship Druid, Drunk Pala e Menagerie Priest. E o Menagerie Priest dele com Neófitas, tá? Não roda o Caldorei ali, roda Neófitas. Me agrada mais, tá? Essa lista. Drunk bem padrãozinho. Aquele Starship do Druida ali, totalmente agressivo, né? Um token isso. com naves e um Cycle padrãozinho. E aí? Aí, então, sobre a line dele, foi aquilo que eu comentei quando a gente tava falando sobre a homenagem aí do Do Pizza, Pizza. né? A seleção francesa colocou a Neófita, né, que costuma decidir partidas em decks rápidos como esse. E aí ele tá com uma line que é bem rápida, né, bem agressiva. Acho que ele vai estar querendo banir DK ali sempre que possível para estar brigando na mesa em pé de igualdade com os bons decks, né? Então, eu gosto da proposta dele. Eu confesso que eu não assisti nenhuma partida dele, nem nada do gênero, eu não acompanho o cara. Mas se ele tá aí é por um bom motivo, né? E ele tem esse perfil de agrola, aparentemente. Então, eu acho, inclusive, que esse é o primeiro cara, deixa eu só confirmar aqui, que tá levando as quatro listas, assim, mais pra frente, né?
Todos os outros tinham pelo menos uma lista ali mais control, né? Sim, sim. Todos os outros tinham pelo menos um chip DK na, na, na line. Ele é o único que tá sem esse chip DK, tá indo pras loucuras. O agro, o Faces the Place. E é isso, gostei da atitude. O homem quer massagear os adversários, né? Então, bem legal aí. Então, vamos de palpites. Grupo C. Cara, para esse grupo, eu acho que não tem como deixar o nosso científico e tecnológico MMF de fora. E eu acho que esse agro. Cara, eu queria muito votar no agro, queria muito votar no Max Boom também, mas não sei, me parece meio estranho. Então eu iria de MMF Sony Ah, então aqui a nesse gente. grupo. Então a gente aqui tá tendo a mesma opinião, tá? Estamos alinhado, concordando? Tamo alinhado concordando aqui, tá? Então. Não tinha como, né? Falei que eu trocaria ali a escolha pela tecnologia aqui do MMF. E gostei também da lineup aqui do Suni, né? Apesar que. Não sei, aí o pessoal joga muito de pirata. Eu acho que o pirata Rogue sofre muito contra o Cycle, tá? O Cycle. O pirata ali ainda que ele tem aqueles turninhos um pouquinho mais lentos ali no começo do jogo para descer local. E o Cycle do nada joga aquele monte de status na mesa, né? Então, O deck inteiro, né? O é, deck inteiro contra basicamente o os deck inteiro, né? turnos. Só 20 cartas É, ali num turno, coisa básica. Eu acho que o os leves. pirata sofre um pouco, tá? Pra esse deck. Apesar que ele tem Zilliax ali e tal. Não sei. Acho que contra as lineups aqui com o Cycle Rogue, talvez ele sofra um pouco, tá? Mas mantenho Então, aí é, meus votos. por mais que tenha esse fator aí, eu mantenho. Então, Aqui, último grupo, né? Grupo D, Fury Hunter. Acho que não tem muito o que acrescentar aqui, que a gente já falou muito dessas lineups aqui. Tá repetindo dos amigos lá de cima também, né? Do Pocket, do Gabi. Então, isso. Padrãozinho. Segue o padrãozinho. jogo. Aqui acho que comentar é do jogador, né? O Fury Hunter aí é um jogador extremamente consistente. Foi finalista aí do último Mundial, né? Que ele perdeu pro Timing. Se eu não tô enganado, Uhum. foi o Timing, né? Ganhou. Isso aí. Perdeu a Eu não final tenho lá. essa confirmação, então vamos confiar no Clan Clan aí. É, fiz um vídeo aí poucos dias atrás aí do campeonato chinês, né? Então, inclusive ele não se classificou lá. Jogador extremamente consistente, tá? Então, acho que podem confiar no player. Aqui, segunda lineup Definition. Também outro jogador aí que já jogou trocentas Master Tour. Tá cansado de jogar Master Tour. Veio de Pirata Rogue, Spell Damage Druid, Protoss Mage e Starship Warlock, né? O único que levou o Warlockão controlão aí da massa. Isso, que do jeito que age esse Warlock, eu acredito que ele tem potencial para ganhar contra todos os decks. Ele comprando direitinho ali o early game que ele quer Uhum. para ficar vivo. Acredito que, sim, forte candidato também para copar E eu acho esse grupo aí, que esse grupo dele. o pessoal ali que veio com por exemplo, o Fury Hunter, eu acho que eles vão banir esse bruxo. Acho que o ban vai ir nesse bruxo. Por ganhar muito Eu vou ser fácil. bem honesto, tá? Quando eu vejo esse bruxo em campeonato, É o se ban, eu né? não tiver com o meu mage, é forte abraço. E acho que a maioria do pessoal que leva também nos campeonatos é esperando o ban nesse deck, tá? Uhum. A gente sabe Muito que quebrado, muita armadura. e é um deckzinho complicado de jogar, né? Teve o Isso. nerf ali na. Hoje custo 4, né? Que deixa os lacaios ali dormindo por 2 turnos, né? Faz aquele combo com o Anciente de Ori. Pode usar com a Arconita também. Então tem ali Ó, Só, decisões. só acrescentando que sem mais polêmicas para hoje, mas tem muita gente que se complica aí, tá com esse tipo de deck aí. Mas acredito que não vai ser o caso do Definition.
Ai, ai. O Protoss Mage dele aqui é aquele Protoss Mage cheio de carta solta, né? Não sei se eu gosto muito. Roda rato sujo, Tem um tá? rato Tem ali, um rato tem um sujo rato ali. ali, Eu, um Yori. os decks, assim, pra gente aqui tá. São os meros mortais, tá? Mas gente que joga aí um tempo sabe que sempre que tem aquele deckzinho ali com duas cópias de carta, a gente sabe que ele geralmente é mais consistente, né? Decks Isso. com cartas jogadas assim me assusta um pouco, tá? É bastante naquela linha, tentou ser tecnológico e não conseguiu, né? Faltou slot aqui, né? Precisava de um Renatal pra fechar a lineup ali. Fechar o deck. Não é de repente, com o Renatal e com o TC, ele resolvia bem a proposta dele. Conseguia colocar tudo que precisava, né? Ali o Uhum. spell damage dele com coruja, Brastemp, né? Mista Vista, incendioso. Ele tá mais padrãozinho nesse. E ele não roda custo 4, né? Também que compra feitiço. Também não roda ela. Não roda dragãozinho, não tem mais nada de dano mágico além do local, né? Ah não, É roda isso. assim. O. Nossa, tava escondido o oráculo. Tava escondido ali. Roda assim o oráculo. Ah, sim, acabei de Eu ver. passando desinformação aí. E o pirata, pirata bem padrãozão, né? Padrãozão. Não tem mais padrão que isso. Um Firak, uma Chala Brasil, segue o protocolo. Tá bem alinhado ali. Agora aqui, esse não dá pra dizer que ele foi tecnológico nas listas, né? Foi tecnológico na escolha da classe ali. Mais uma vez se aplica aí o louco gênio, o resultado vai dizer. E ele tá nessa linha, né? De jogar status, né? O Ryan CPF aqui, né? Carinhosamente chamado de Uhum. Ryan CPF. Cycle Rogue, Spell Damage Druid, Drunk Pala e Hand Buff Hunter. Considerações, Erefon? Cara, Hand Buff Hunter pra cima, Zerefão à prova. É o deck que é 50-50, né? Se você comprou o, o custo um, se você comprou vaga reservada, mais algum lacaio ali que se duplica, forte abraço. Pega os 3 pontos e vamos pra próxima, mas também se tu não comprar nada disso, ou se tu comprar um lacaio ali pra trollar o teu buff, acabou. Então é uma lista assim bem coin flip, pra ser bem honesto. Então assim, o É, resto tá padrão, né? Mas eu achei interessante essa escolha dele. e foi o único, né, que levou Hunter. O único. E apesar que, pensando assim nas lineups mais agressivas, né? Quando você consegue jogar um status ali e é dobrado, né? Então, conseguir tacar esse status dobrado ali pro seu adversário é bem complicado dele responder naqueles primeiros turnos, né? Você consegue fazer shake no É isso. shape, turno um e 2 ali, no 3 você faz vaga reservada e talvez até no turno 3 você consegue jogar um status gigante ali pro seu adversário, turno 4 ali. E geralmente não tem respostas, né? É muito da linha ali de Drunk Pala e Psycho Rogue, né? Você taca um status ali na mesa e seu adversário não tem muito como voltar. Agora, se não compra, Perfeito. chora, né? É, se não compra, Ash concede, faz esse combo aí e vai pra próxima. Partindo aqui pro último jogador, né? Uma lineup mais agradável aí, que é o Gabomi, né? Meu amigão, Gabomi. né? Diga-se de passagem, fechadão aqui com o Brasil. Gabomi, outro jogador que se classificou pelas qualifiers, né? Pelos playoffs, na verdade. E aqui ele tá levando Psycho Rogue, Spell Damage Druid, Drunk Pala, Menagerie Priest. E aí, Zerafão? Cara, então, essa aí é a lista, né? Pra quem não sabe, eu tava aí testando na live de ontem, né? Pra falar com ele se estava aprovado ou não. E assim, na minha mão deu certo, então na mão dele eu acredito que vai dar também. Gosto bastante dessa linha aí. Drunk Pala ali bem padrãozão, né? Duas nagas. Tem o Spell Damage Druid dele padrãozíssimo. E É Psycho interessante Rogue, né? dizer também, né, que ele tá igual o outro francês. Só muda
que no, ao invés de ter o Do outro spell druida dele nave agressivo. é o Starship, Isso, né? isso. Isso. As É, só muda isso classes, aí. De resto, classes são as igual. mesmas, né? Acho que é de teste, né? O pessoal, a gente mesmo tá jogando ali com deck, a gente tem a preferência de uma carta ou outra. Outros podem ter de deck, né, da classe. Então, pensando aqui que a gente tá apenas, né, na primeira expansão do ano, né? Estamos partindo aí pra segunda e ver que tem variedade de deck dentro da classe é bem legal. Isso acho bem Sim, sim, interessante. bastante. É o que eu mais gosto de ver, na verdade. Gosto quando tem decks diferentes. Ele pode ser a mesma classe, mas ter decks diferentes dentro da mesma classe, né? Apesar que a gente sabe que nesse momento é a menor. Não é a menor porque já saiu um mini set, né? Mas é basicamente a menor pool de cartas que a gente tem no jogo no ano, né? Então, os Sim. próximos aí tem. A tendência é ter mais decks por ter mais cartas de expansão, mini set, enfim. Então é isso, né, É, Zerafão? vai diferenciar mais, né? É Então, isso, mas. E aí? O grupo fizemos. D, pra finalizar. Ah, é, temos isso. E deu mais de 1 hora de vídeo, tá? Esse vídeo aqui Nossa, é partiu para 2x. dois. É 2x aqui ou vai ter parte 1, parte 2 aí? Porque falamos mais do que. Falando demais. Falamos demais, né? Então, vamos lá, de palpite. Hum, cara, eu acho que eu vou. Vou de consistência aqui. Fury Hunter e Gabone. Ó, eu vou com a mesma ideia, porque o Fury Hunter não tem jeito, né? É um cara diferenciadíssimo. E o Gabume, porque ele me respondeu no Twitter, então forte candidato aí a copar a MT também. Pegou umas aulas ali, né? Via Twitter, ensinou ele um pouco. Não tem jeito. E se o Fury Hunter não passar, pelo menos a gente vai ter boas risadas aí com ele tiltando na frente da câmera, tá? É um que qualquer errinho que ele tem ali, o cara faz um show à parte, né? Eu ia dizer que era um Antes da showman, gente. mas não é de uma forma positiva, né? A gente dá risada ali dos surtos dele. Antes da gente encerrar, eu só queria trazer a informação de que não temos nenhum DH, tá? Nem nave, nem ROG, não temos nenhum DH no torneio. Cara, e eu vou te falar uma coisa. Quando eu olhei a lista e eu vi pintado em verde os Starship DK, eu tava assim, crente que era Starship DH. Quando eu vi a planilha. Nossa, na minha cabeça tava isso. Caramba, eu fiquei assim, nossa, mas será que esse deck tá tão forte assim que o pessoal tá levando esse deck? E aí agora, quando eu fui ver mesmo as listas de fato, era o DK, pô. Aí Falta o fui. carinho na coloração aí da planilha. Pô, tinha que ter escolhido uma cor diferente ali. Deixa um azulzinho ali pro DK. Colocou verde e me enganou. Fui baitadíssimo, baitadíssimo, baitadíssimo. Então, vou colocar aqui nossos rostinhos de novo. Não tá sem camiseta aí não, né, Zerefão? Não, não, ainda não. Não ficou despido. Então, vídeo de hoje é isso, né? Muito obrigado aí vocês que assistiram. Deixa aquele likezinho. Vou deixar aí o link dos decks. Deixar também as redes sociais aí do Zerefão. Minhas redes aí estão aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Considerações, Zerefão? Então, só um obrigado pela atenção e mutuba neles. Não tem jeito. O homem quer pacotes demais, né? Então, valeu mais uma vez aí pelo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um de olho no competitivo aí fora da data, tá? De olho no competitivo especial aí com collab com Zerefão. Então, espero que vocês tenham gostado e fomos!